Olá, todos, turma do nono ano. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero que pela manhã, né? Que é o horário que nós estamos em contato com vocês. Eu passei esse vídeo para vocês aí na nossa última aula, explicando aí a queda da monarquia no Brasil, a transição da monarquia para a república. Esse videozinho eu tirei do canal Barão do Pirapora. Depois vocês entram lá no canal do Barão do Pirapora, tem muita coisa interessante lá, tá bom? E eu quero então comentar com vocês aí, né, a transição da monarquia para a república. O que é a transição? Transição é mudança, não é isso? Então, como ocorreu a mudança da monarquia para a república? Vocês estão vendo aí que Dom Pedro ele está assentado no trono, não é isso? E embaixo aí nós temos 4 colunas. A coluna verde, os militares, a coluna amarela, a igreja, o azul aí, a coluna azul, os latifundiários. Quem são os latifundiários? Os fazendeiros, né? E a última coluna aí, nós temos aí a escravidão, né? Ou seja, os escravocratas também defendiam o governo de Dom Pedro, que também eram fazendeiros. Então, Dom Pedro ele estava sobre esse pilar. Esse pilar que sustentou o governo de Dom Pedro II por 49 anos. Ok, pessoal? Então, Dom Pedro II teve o governo mais longo da história do Brasil, quase meio século de governo. Vocês sabem, já estudaram isso, que ele assumiu o governo ainda adolescente e governou por 49 anos. Mas no decorrer do tempo ele foi perdendo o apoio. Apoio dos militares, apoio da igreja, dos latifundiários, e o seu governo vem abaixo quando é assinada a Lei Áurea, que oficializa o fim da escravidão no Brasil. Não é isso? Então eu quero falar rapidamente para vocês aí. Então essa transição ocorre nesse contexto. Lembrando, o Brasil era uma monarquia. O que é uma monarquia? Turma, governo vitalício, né, hereditário, cujo líder é o imperador, no caso do Brasil, em outros lugares um rei, e etc. O trono ele é passado de pai para filho, de geração em geração. Diferente do regime republicano. Na república nós temos um governo. O que significa a palavra república? É um governo por tempo que tem um tempo determinado. Ou seja, tem a hora do político entrar, tem a hora dele sair. Isso é uma república. Então, esse vídeo ele explica justamente esse período, a transição da monarquia para a república. Então, nós vemos aí a queda dessa base de sustentação. Primeiro, os latifundiários, os grandes fazendeiros, apoiavam Dom Pedro porque Dom Pedro, até então, mantinha a escravidão no seu governo. Os militares apoiaram Dom Pedro, mas depois da Guerra do Paraguai, eles voltaram da guerra e perceberam que poderiam ter mais participação política se o Brasil fosse uma república. Lembrando que o Brasil foi o único país aí da América, né, que após a independência continuou sendo uma monarquia. Os outros países, após a independência, se transformaram em repúblicas. O Brasil, como eu sempre falo com os alunos, era o patinho feio da América nesse contexto. Manteve a monarquia, enquanto outros países aí implantaram a república. Salvo exceção no México, mas é uma outra questão que depois nós vamos comentar isso bem mais para frente aí. Então o Brasil é o único país aí que manteve a monarquia, enquanto os outros países implantaram a república. O que é república? Na república tem presidente, na monarquia tem rei, imperador, ok? Mas esse governo veio abaixo após 49 anos. Então, professor, por que esse governo durou tanto tempo? Por causa desse apoio que o Dom Pedro tinha. Ele tinha o apoio da igreja, ele tinha o apoio dos militares, ele tinha o apoio dos fazendeiros, que o apoiavam por causa da lei que ele mantinha aí, favorável à escravidão. Lembrando, nessa época, o Brasil também foi o último país da América a abolir a escravidão. Olha que triste. O Brasil sofria pressão internacional para acabar com a escravidão. A Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão. Ok? Então, Dom Pedro ficava nessa linha aí, administrando esses conflitos. Quando ele assina a Lei Áurea, o governo vem abaixo. Mas antes do governo vir abaixo com a assinatura dessa lei, ele perdeu o apoio da igreja. Por que ele perdeu o apoio da igreja? Porque as ordens que vinham do Papa, do Vaticano, as ordens que vinham do Papa, né? Ainda não existia ainda o Estado do Vaticano, mas as ordens que vinham do Papa, na Itália, o Dom Pedro não acatava todas as ordens. Então as ordens passavam por Dom Pedro primeiro,
passava das mãos de Dom Pedro para depois ser colocado em prática pelos religiosos. A igreja determinou, por exemplo, a não aceitação de maçons como membros da igreja e orientava a exclusão, a excomunhão dessas pessoas. Dom Pedro, por ser maçom, e a elite brasileira também que participava da maçonaria, automaticamente não aceitaram acatar as decisões do Papa. Inclusive, alguns religiosos foram até presos por discordar do imperador. E essas prisões aí acabaram fazendo com que a igreja retirasse o apoio que dava a Dom Pedro. Lembrando, pessoal, numa época em que não tinha televisão, né, não tinha rádio, onde as informações eram passadas muitas das vezes dentro das igrejas, as informações circulavam também, as pessoas comentando. Perder o apoio da igreja era perder o apoio de um aliado extremamente forte. Ele perde o apoio da igreja. Depois ele perde o apoio dos militares. Por quê? Porque os militares perceberam que na República poderiam ter mais oportunidades. E após a Guerra do Paraguai, o Brasil participou da Guerra do Paraguai, né? Venceu essa guerra ao lado aí da Argentina e do Uruguai, né? E após, quando os militares voltam desse conflito, eles voltam com ideais republicanos. E nesse contexto surge no Brasil o Partido Republicano também, que ainda fortalece ainda mais essa ideia de república. Então Dom Pedro perde o apoio dos militares, perde o apoio da igreja. E quando ele assina a Lei Áurea, perde o apoio dos fazendeiros. Não teve outra saída a não ser vir abaixo, a não ser o governo começar aí a entrar em colapso. Olha, igual nós vamos ver aqui, ó. As colunas vão se... Tá vendo? Vão se deteriorando. E o imperador começa a ficar numa situação de instabilidade no seu governo. Até que esse governo vai chegar aí e vai desequilibrar e vai cair. Não tem outro caminho. Não consegue se sustentar. Dessa forma, a proclamação da República Brasileira ela vai acontecer a partir de um golpe de Estado. Por que um golpe, professor? Porque quem vai assumir o comando do Brasil nesse período vai ser Marechal Deodoro da Fonseca, um militar. Então, os dois primeiros presidentes do Brasil, militares. Por isso que nós dizemos o seguinte, a República Brasileira nasce sem democracia. Por quê? Democracia significa demo, povo, cracia, governo. Democracia, governo do povo. Governo popular, onde o povo participa. Na República, quando ocorreu o golpe de Estado, os militares assumiram, não houve participação popular. Eles assumiram através de um golpe. Então a República nasce sem a democracia. Democracia ela vai acontecer gradativamente anos depois. Então os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. E depois dos militares, quem vai assumir o poder? Os fazendeiros, que também perceberam que não fazia sentido apoiar Dom Pedro, porque agora eles também poderiam tornar-se presidentes. Só não tornaram presidente na transição, porque o período de transição pode ser muito arriscado e pode haver conflitos. Nada melhor do que o exército nessa posição, na visão das elites da época. Foi o que aconteceu. Dom Pedro Marechal Deodoro da Fonseca assume, depois de Floriano Peixoto. E eles governaram o Brasil dentro de um golpe de Estado aí, dentro de uma ditadura, né? E assim nasce a República Brasileira, ok? Forte abraço a todos vocês, continuem estudando. Então, pesquisem na internet, consultem vários canais, né? Tem muita coisa interessante, tá bom? Como dizia já Gandhi, né? O futuro depende daquilo que nós fazemos no presente, tá bom? Então vamos estudar. E eu criei esse canal também no YouTube para estar postando algumas coisas aí e vocês podem consultar se vocês julgarem assim necessário, importante, para complementar o que nós estamos estudando ao longo da semana aí, tá bom? Forte abraço a todos vocês aí e qualquer coisa estou no grupo, no horário aí das 8 às 11 da manhã. Conte conosco aí. Um abraço e bons estudos.